Fala turma, beleza? Professor Anderson na área, aula de física, termometria. Vamos começar pelo conceito, né? Aqui é o início da termologia. Termologia é estudo da temperatura e do calor. Temperatura é definição, se é que tem definição, né? Mas temperatura é holandesa escalar associada à agitação das moléculas. Quanto mais as moléculas se agitam dentro de um sistema, maior é a sua temperatura, maior é a sua cinética, certo? Mas a termologia também estuda o calor. A definição de calor é energia térmica em transição devido à variação da temperatura. Então, observe que calor e temperatura não são as mesmas grandezas, né? Temperatura está associada ao grau da agitação das moléculas e calor é energia. Mas o calor, para haver a transferência de calor de um corpo para o outro, é necessário aumento da temperatura ou redução. Lembrar uma coisa importante, que a temperatura ela flui espontaneamente do corpo de maior temperatura, de maior quantidade de calor, para o de menor quantidade de calor. Ou seja, é sempre o mais quente que aquece o menos quente. Não existe mais frio em física, não existe frio. Você fala menos quente ou mais quente. Ou seja, o corpo está com excesso de calor, então muito quente, ou esse corpo está com falta ou ausência de calor, o que nós chamamos de frio, né? Então, só para vocês terem uma noção. Eu tenho um corpo quente aqui e vou colocar gelo, né? Então, assim, imagina um copo de refrigerante quente, vou colocar o gelo. Na nossa cabeça, a gente aprendeu assim, que eu coloco o gelo para o gelo esfriar o refrigerante. Mas na física, o que ocorre é o inverso. O calor ele flui espontaneamente do corpo mais quente para o mais frio. Então, quando eu coloco o gelo sobre o refrigerante, é porque eu quero que o refrigerante aqueça o gelo até atingir o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? É que esses dois corpos alcancem a mesma temperatura. E quando se estuda termologia, então vocês vão estudar termometria, a dilatação térmica, calorimetria e a termodinâmica, certo? Mas o primeiro passo é a termometria. Então, termometria, medida da temperatura, leituras das temperaturas. E o instrumento que nós utilizamos para ler temperatura é o termômetro, certo? Então, assim, existem 3 escalas termométricas bem conhecidas da gente, né? Existem outras, mas as 3 mais importantes são essas: a escala Celsius, Fahrenheit e a escala Kelvin, também chamada de escala absoluta, por não admitir valores negativos. O limite dessa escala é o zero Kelvin, certo? É o limite, mas não existe temperatura que chegue ao 0 Kelvin. Seria o ponto de menor ausência de calor, mas é um limite, não chega, certo? Então, dessas 3, a única que não vai ter valor negativo é a Kelvin, que também não vem com a bolinha do grau. Então, graduado aqui é só a Celsius e a Fahrenheit, certo? E aí você olha que no quadro eu coloquei aqui a Celsius, cuja letra é a C, a Fahrenheit é o F, a Kelvin é o K. E aqui eu tenho valores diferentes para cada uma, mas representam a mesma temperatura, certo? Então, assim, é uma questão de padrão que se segue. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles utilizam a escala Fahrenheit. Os cientistas, quando trabalham com gases, eles utilizam a escala Kelvin. No Brasil, o padrão é a escala Celsius. Mas, ó, esses 3 valores, 0, 32 e 273, embora sejam números distintos na matemática, mas para a temperatura, eles indicam o mesmo valor, tá certo? É como se fosse medir distância no Brasil com uma régua em metros, nos Estados Unidos em léguas, né? Ou em milhas. Então, assim, vai dar valores diferentes. Ou então em polegadas. São instrumentos distintos para medir a mesma coisa. Então, aqui representa a mesma temperatura. E o 0 graus Celsius, o 32 Fahrenheit e 273 representa o ponto de fusão da água. É aquele ponto que a água começa a congelar. Ou a passagem do estado sólido para o estado líquido. É aquele momento que você tira o gelo do congelador e ele começa a derreter. Então, no processo de derretimento do gelo, né, que você encontra lá gelo e água, é que aquilo ali está a 0 graus Celsius ou a 32 Fahrenheit. Então, se eu colocar uma temperatura, digamos que eu comprei um termômetro lá dos Estados Unidos e coloquei em cima do gelo derretendo, ele vai indicar 32. A Kelvin ele vai indicar 273. E a outra temperatura bem conhecida da gente é o momento que a água entra em ebulição, que a água começa a ferver. A gente sabe que no nível do mar, né, a pressão de 1 atm, essa temperatura é 100. Mas esses 100 graus Celsius também equivale a 212 graus Fahrenheit. É a mesma coisa, são leituras diferentes, que equivale a 373. Certo? Aí eu preciso agora fazer o seguinte, bom, e se eu quiser transformar de Celsius para Fahrenheit? Se eu precisar ir aos Estados Unidos, e meu termômetro é Celsius, como é que eu faço para transformar? Eu vou precisar comprar um termômetro novo lá? Não. Você vai precisar das aulas de física.
Então vamos ver aqui como é que a gente faz essa transformação. Né? Que fórmula eu utilizo para chegar a essa transformação. Inicialmente, vamos fazer uma pequena demonstração aqui rápida de como essa fórmula apareceu. Então foi feito uma semelhança, ó, ou também chamado de teorema de Tales. Aqui, ó, é uma razão, é uma proporção. Ó. O do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. O do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Né? O do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Então, rapidinho. C menos 0 é C. 100 menos 0, 100. Então, isso daqui, já que eu fiz meio baixo, cima, baixo, vai ser igual a eu fazer a mesma ação que eu tive lá. Meio baixo, cima, baixo. Então, aqui vai estar F menos 32 sobre 212 menos 32, 180. Igual a K menos 273 sobre 373 menos 273, que dá 100. Pronto, já posso utilizar essa fórmula. Por exemplo, eu quero transformar de Celsius para Fahrenheit. Vamos supor, quantos Fahrenheit equivale a 40 graus Celsius? Então eu vou chegar aqui no lugar do C e colocar 40 e achar o F. Faz extremos e meios e faz uma equação do primeiro grau. Agora, alguns livros ele já coloca isso aqui, ó, simplificado, dividido por 20 os denominadores. Chegando na fórmula final, que é essa. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5. Essa é a fórmula final. Certo? Quando eu quiser transformar temperatura específica. Por exemplo, 40 graus Celsius em Fahrenheit. Eu pego só as duas primeiras fórmulas. Se eu quiser passar 40 graus Celsius em Kelvin, eu pego a primeira igual a terceira. Se eu quiser transformar de Fahrenheit para Kelvin, eu pego a segunda e a terceira. Eu não vou usar as três ao mesmo tempo, só duas delas. Agora, se a questão falar em variação de temperatura, a fórmula é outra. Variação de temperatura. Certo? Então, uma coisa é você transformar em temperatura específica, uma temperatura para outra. E outra coisa é a questão falar, ó, aumentou tantos graus. Então, se aumentar 20 graus em uma escala, na outra escala vai aumentar quanto? Então, quando a questão falar de variação, iremos utilizar essa fórmula aqui. Delta C sobre 5, mas não se assuste que esse delta não é de Bhaskara, não. Delta F sobre 9 igual a delta K sobre 5. Certo? E aí, detalhe. A Celsius e a Kelvin, aqui elas possuem a mesma variação de temperatura, porque as duas têm o mesmo denominador. Tá bom? Vamos fazer um exemplo de cada fórmula dessa, para saber como é que funciona? Vamos lá? Então, vamos lá. O primeiro exemplo, gente, transforma 40 graus Celsius para a escala, quase que não sai, para a escala Fahrenheit. Certo? Travou a língua. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, ó, a fórmula de Celsius, 6 sobre 5, e igualar a Fahrenheit, que é F32 menos 9. E como ele pediu para eu achar a escala Fahrenheit, então eu quero achar essa letra F aqui. O C de Celsius a questão deu, tá certo? Então assim, ó, no lugar do C aqui, ó, eu vou colocar 40. 40 dividido por 5 igual a F menos 32 sobre 9. Aqui eu tenho duas formas de fazer. Ou eu divido 40 por 5, que vai dar 8, ou eu faço extremos e meios, tá bom? Eu vou simplificar aqui para ficar mais fácil para a gente. Então 40 dividido por 5, 8. E 5 dividido por 5 é 1. E agora eu faço extremos e meios. Então 1 vezes F menos 32, F menos 32. 9 vezes 8, 72. Então, F vai ser igual a 72, equação. Pega o menos 32, passa para o outro lado, mais 32. F vai ser igual a 2 mais 2, 4, 7, 3, 10. Está aqui, ó. 104, né? 104 graus Fahrenheit. Vamos para mais um exemplo? Vamos lá. Transforme 27 graus Celsius para a escala absoluta. A escala absoluta também é chamada de Kelvin. Então, nesse caso agora, eu vou pegar, ó, a fórmula 6 sobre 5 e igualar a Kelvin, que é K menos 273 sobre 5. E como aqui eu tenho 5 dos dois lados, gente, já não precisa mais utilizar. Eu posso chegar aqui e cortar, ó, o 5 com 5. E ficou assim, ó, C igual a K menos 273. Mas observe, eu não quero achar, eu quero achar a absoluta. A questão pediu para eu achar o Kelvin. Então, quando vocês estiverem estudando química, o professor vai trazer outra fórmula igual a essa.
né? Que é pegar esse menos 273 e passar para o outro lado somando. Então vai ficar assim, ó. Essa fórmula é igual a essa. K é igual a C mais 273. Só fiz passar isso aqui para o outro lado. Então vamos lá. Eu não quero achar Kelvin, então eu repito. Qual é a Celsius? 27. Então 27 mais 270. Então assim, em química, o professor vai utilizar essa forma de outra maneira. Porque em química, quando se trabalha com gases, e gases a temperatura é sempre em Kelvin, então ele vai deixar o K sozinho. Então a maneira de você deixar esse K sozinho é passar o menos 273 para o outro lado. Como ele está menos, ele vai passar somando o Celsius. Então está aqui, ó, uma fórmula direta para transformar Celsius em Kelvin. Então quantos Celsius eu tenho? 27 Celsius. Então para passar para Kelvin é só utilizar K igual a 27 mais 273. K é igual a 300 Kelvin. Certo? Vamos agora fazer uma de variação de temperatura, para a gente ver a diferença. Temos aqui uma questão de variação de temperatura. Observe. As temperaturas de uma localidade variam entre 25 e 40 graus Celsius. Temos duas temperaturas em graus Celsius. E aí a questão pede para eu calcular essa variação, esse aumento, né, dessas duas escalas na Fahrenheit e na Kelvin. Então, por surgir a palavra variação, a fórmula é um pouquinho diferente. Mas para começar, a primeira coisa que devemos fazer é o seguinte, é verificar quanto aumentou de temperatura, certo? Então assim, ó, o ΔC, porque o delta significa na física variação, esse ΔC eu calculo assim, 40 menos 25, que é o aumento de temperatura na mesma escala, que é a escala Celsius. Então de 40 para 25, aumentaram 15 graus Celsius. Pronto. Agora eu quero calcular essa variação na escala Fahrenheit. Então a fórmula de variação é essa, ó, ΔC sobre 5 igual a ΔF sobre 9. Então vamos substituir. No lugar do ΔC, vamos colocar 15. Então 15 sobre 5 igual a ΔF sobre 9. Aqui eu posso simplificar o 15 por 5 ou fazer extremos e meios. Simplificando aqui, 15 dividido por 5 vai dar 3 e aqui vai dar 1. Extremos e meios. ΔF vezes 1, ΔF. 9 vezes 3, 27 graus Fahrenheit, foi a variação da escala Fahrenheit. E em sequência, também é solicitado a variação da escala Kelvin. Então, nesse caso, ΔC sobre 5 igual a ΔK sobre 5. O bom da escala Celsius com a escala Kelvin é que elas têm as mesmas variações. Por quê? Porque os denominadores são iguais. Então, eu cancelo os denominadores e verifico que o ΔC é igual ao ΔK. Não estou dizendo que as leituras são as mesmas, estou dizendo que são as mesmas variações de temperatura. Então, assim como o ΔC variou 15 graus, né, o ΔK também irá variar o mesmo valor. Então, ΔK igual a 15 Kelvin. Ok? Então, espero que tenham entendido essa primeira parte de termometria. As próximas questões, o próximo vídeo de termometria vai ser com questões mais difíceis, em que a gente vai associar uma dessas escalas a uma escala arbitrária e questões de gráfico. Tá certo? Então até lá, fiquem com Deus, bons estudos e até nossa próxima aula. Tchau, tchau.